Então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao amigo Imaradei pela gentileza, por ter estado aqui conosco, ter preparado essa possibilidade de estarmos aí reunidos virtualmente, já que não nos foi possível desta vez estarmos juntos fisicamente. Mas aqui estamos, unidos pelos laços do coração, agradecidos pela oportunidade de refletirmos com Jesus e com Kardec sobre as luzes que nos esperam a todos, as bênçãos infinitas que nos esperam a todos em nossa destinação imortal. Rasgarmos um pouco mais aí dos véus que ainda nos limitam, nos toldam a visão e nos impedem de abarcar o infinito da glória, da beleza, da perfeição divina, da obra de nosso Pai, que nos espera a todos nessa destinação, a que todos estamos aí direcionados pela misericórdia divina. Então é uma alegria estarmos aqui reunidos nesse momento. Rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos inspire a todos. Gostaria de mandar também o meu abraço ao Alessandro, que nos fez o convite, certo de que ainda teremos a oportunidade de estarmos juntos aí presencialmente. Então, que o Mestre possa nos inspirar nessa noite de reflexões, que possamos pensar um pouco mais a partir de tudo aquilo que nos tem sido trazido pela doutrina espírita e que já nos foi trazido pelo Cristo, pensarmos qual é o nosso papel neste mundo, quais são os nossos deveres enquanto cristãos, qual é o nosso chamamento de renovação, para que em nos renovando sejamos nós também instrumentos de renovação para o mundo. E para refletirmos sobre isso, nós vamos voltar no tempo a uma história de muitas luzes, de muitos testemunhos, de muitas belezas, né? Vamos voltar ali ao livro Ave Cristo, logo no seu início, no capítulo 1. Livro esse que é magnífico naquilo que nos traz o relato acerca daqueles mártires, daqueles heróis e heroínas da fé, que com suor e muitas vezes com sangue, sacrifício pessoal, renovaram de fato o ambiente do mundo, deixaram para nós uma das mais belas epopeias que a humanidade já viu, a partir de tudo aquilo que fizeram por amor ao Cordeiro, por tudo aquilo que realmente deixaram de si mesmos, como rastros de luz a iluminar o porvir, rastros esses que nos servem até hoje como orientações, como bússolas, como convites também ao trabalho. E pensarmos um pouco na operação, na atuação deles, naqueles tempos já idos, já muito, para refletirmos também nós, no papel que nos cabe hoje, enquanto cristãos, de continuar dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos mais sinceros e mais verdadeiros esforços, continuar esse processo de sementeira do Evangelho, do Reino, no mundo e nos corações. Ansiosos que todos estamos, esperançosos quanto àquele reino de fraternidade, de justiça e de paz, sobre o qual o Mestre tanto nos falou no seu Evangelho. Então nós vamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre a trajetória, sobre as vidas, sobre aquilo que fizeram esses corações, para podermos também alinharmos a nossa atuação hoje com essas vidas, com esse rio caudaloso de força e de vida que nos precedeu, para que possamos também contribuir para que o mundo siga na lei de progresso em que todos estamos inseridos, para os destinos que lhe esperam, uma nova etapa dentro dos quadros divinos da evolução, que cabe a todos nós também construir com o nosso esforço mais sincero. E no capítulo 1 dessa obra, Ave Cristo, que é uma obra belíssima, nós vamos ver uma reunião no mundo espiritual, uma reunião de vários espíritos ali comprometidos com Cristo, espíritos já conscientes, espíritos dispostos a colaborarem, naquela sementeira de fé, de paz, de esperança, de amor no mundo, ainda que isso lhes custasse enormes sacrifícios e renúncias. Esses espíritos estavam ali numa reunião no mundo espiritual com o benfeitor Cláudio, que era o orientador ali daquele grupamento de espíritos. E em determinado momento ele vai então falar
sobre o papel que cabia àqueles espíritos, discípulos efetivamente do Cristo, aqueles já despertos para o cerne, para a alma do Evangelho, o que lhes cabia em termos de realização, em termos de entrega, para serem efetivamente cooperadores do Cristo na construção desse novo mundo. O livro, aliás, começa com um relato de Emmanuel, nos dizendo logo na primeira frase que já há 200 anos de cristianismo começavam a mudar as paisagens, os panoramas do mundo. Né? Muitos e muitos mártires já ali haviam deixado os seus testemunhos luminosos, e com isso, aos poucos, aquelas sombras densas que o mundo estava até então, até a vinda do Cristo, começavam a se modificar. Né? Auroras, os primeiros raios da aurora, do alvorecer, auroras locais, pequenos alvoreceres de luz na figura de cada grupamento cristão, de cada grupo de corações que se reuniam em torno do Evangelho, começavam a marcar para a humanidade, de fato, um novo tempo, a partir daquela grande luz que brilhou na cruz e em toda a sua vida, esse sol espiritual dos nossos destinos, como vai definir Cláudio nesse capítulo 1 do livro Ave Cristo, o Cristo mesmo como este sol moral, esse sol de luz que raiou para a humanidade, convidando-nos de fato a outros horizontes, a outros patamares de entendimento do que seja a vida, do que estamos a fazer aqui, de quais são os nossos deveres perante a lei divina, uma vez já tendo conhecido o Evangelho, e o quanto nos cabe entregar aí, do óleo do sacrifício, do óleo da renúncia e da humildade, para que possamos acender então a chama inapagável da caridade e do amor que haverá de iluminar e transformar efetivamente o mundo. Então, Emmanuel vem trazendo para nós esse panorama histórico, falando, olha, já temos aí 200 anos de cristianismo, e graças a essa luz pelos mártires semeada, os panoramas da humanidade começavam a mudar. Dentro mesmo do seio do Império Romano, um império tão belicoso e tão mergulhado ali nas sombras do materialismo, das paixões, da violência, a flor do Evangelho, flor divina, flor de luz, começava a abrir, de fato, deitar o seu perfume e mostrar a sua beleza, prenunciando aí realmente uma nova etapa para a humanidade terrestre. E é nesse contexto, então, que se dá essa reunião no mundo espiritual, entre Cláudio e um grupamento de espíritos que ali estavam, dentre eles aquele que é um dos personagens principais da obra, o nosso querido benfeitor, né, espírito luminoso, que nos é trazido aqui a sua história, Quinto Varro, que também aparece na obra sob o nome de Quinto Celso, em uma outra encarnação sua. Mas nós separamos aqui um trechinho desse diálogo para que a gente possa realmente meditar acerca dessa fala, dessa frase do apóstolo Paulo, um desses que com a sua sementeira de luz, dando a própria vida em testemunho, em holocausto pelo Cristo, semeou de fato esses novos tempos, para que a gente possa pensar nessa fala sua que está lá em Romanos 12:2 e que nos inspira a reflexão nesta noite. Quando ele nos diz, e não vos conformeis com este mundo. E aí ele prossegue, né, com uma chave aí primordial do que é o nosso papel diante desse estado de coisas do mundo que nos cabe mudar. Porque, no fundo, é isso que Paulo vai identificar como esses primeiros cristãos. Né? Um estado de coisas inteiramente ainda por modificar. Um mundo ainda regido pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pelos prazeres, pelas paixões. Mundo este, império este, mais poderoso do que o Império Romano, que iniciava-se ali, então, um processo de substituição daquele império, né? De não conformação com aqueles valores, mas também de apresentação de novos valores, de novas bases que pudessem, de fato, consolidar esse novo mundo esperado, esse novo mundo que todos nós ansiamos. E ali se inicia esse processo com o Cristo. O primeiro que veio, de fato, apresentar essa inconformação mais legítima, tomando ele próprio, né, quando foi instado ali
a acomodar-se com as coisas como estavam, ou a fugir, ou a debater, ou a digladiar, ou a combater, o Cristo optou pelo caminho que representava ao mesmo tempo, como nos vai dizer Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 7, o caminho da não acomodação, mas da não violência. Tomou o Cristo a cruz, inaugurando, de fato, essa proposta de, diante desse estado de coisas a ser modificado, apresentar um novo modo de ser, um novo modo de operar e não simplesmente guardar em nosso coração uma inconformação que não apresente rumos, que não apresente caminhos. Por isso, Paulo nos dirá, nessa sua frase, que é uma síntese maravilhosa, talvez daquilo que ele mesmo tenha vivido e percebido ao longo de 30 anos, né, dedicados ao trabalho do Evangelho, após a sua conversão, ele dirá em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A grande chave dessa inconformação que nos cabe cultivar, né? Apresentar para o mundo que ainda se perde nesses antigos padrões de conduta, nesses antigos valores que não mais se sustentam, que não serão os valores a dar a base e os fundamentos desse novo tempo e desse novo mundo, apresentar uma nova forma, uma nova conformação, agora conformando-nos ao Cristo e aos valores do Evangelho, para que isso possa, de fato, configurar um novo tempo. Então, a partir dessa fala do apóstolo Paulo, que foi um desses trabalhadores, um desses grandes iniciadores de modelar ou da modelação de um novo mundo, a partir da modelação de um novo ser, tendo como referencial, como modelo, o Cristo, nós vamos entender melhor essa orientação que o benfeitor Cláudio traz aqui para Quinto Varro e todos que o ouviram, e naturalmente para cada um de nós, para que venhamos a pensar o que será esse nosso trabalho de semeadura de um novo mundo, de novos tempos. Então ele diz assim, não vou ler todo o discurso dele, fica aí o convite para que leiam, para que meditem, para que reflitam na grandeza e na profundidade dessas palavras, mas em determinado momento ele diz assim, como se expressará, porém, a intervenção divina sem a cooperação humana? Então, a obra de regeneração do mundo é uma obra que parte de Deus. Todo o bem no universo parte de Deus. Mas para que isso possa se concretizar no mundo, conta o Criador dos universos, das estrelas, dos planetas, das galáxias, conta ele com cada um de nós, com cada coração, para estender a sua operação no mundo através da nossa cooperação. Daí a beleza dessa palavra, né? E Paulo mesmo já dizia isso nas suas cartas, somos cooperadores de Deus. Então essa é a ideia. Como a vontade divina há de se expressar no mundo, se não contar ele com corações que estejam dispostos a se conformar a essa vontade e não mais às ilusões do mundo. Conformar-se a esses padrões divinos e não mais aos padrões imperfeitos, inacabados, incompletos do mundo. É preciso, portanto, pensar em corações que estejam dispostos a deixarem-se moldar, né, pelo Criador, para que, nessa nova forma de serem, de procederem, possam convidar outros corações também a essa mudança, a essa renovação. Porque o verbo que Paulo vai utilizar nesse versículo é interessante, o verbo que ele vai utilizar, né, a palavra traduzida no português para e não vos conformeis com este mundo, a palavra conformeis é a palavra grega sischematizo. E esquematizo é uma palavra que nós conhecemos, daí vem o português, no português, por exemplo, esquematizar, esquema. No grego ela significa isso, né, a forma exterior. Então, ajustar ali, dar uma determinada forma exterior, esquematizar. E o cis é uma preposição, sim, do grego, que significa ajustar-se, identificar-se com alguma coisa, identificar-se com. Então, sistematizo, que foi traduzido por conformar, e não vos conformeis com este mundo, no fundo, é essa ideia assim,
Qual a forma que eu estou deixando, que eu estou tomando como referencial? Eu estou tomando como referencial para o meu caráter, para o meu modo de ser, né, essa forma, as formas, os jeitos, os esquemas, os meios do mundo, ou eu já estou buscando, né, me conformar a essa vontade divina, a essa operação divina? Já estou deixando o alto, de fato, né, me burilar, me transformar a partir da boa vontade que ofereço. Lembrando a definição do próprio Cristo sobre o que era o seu reino, que está lá no capítulo 3 do livro Boa Nova, o sentimento é o mármore puro e formoso, que é então trabalhado pelo cinzel da boa vontade. Agora, qual é o referencial que estamos tomando para essa obra, para essa escultura? Né? É o referencial são os antigos modelos do mundo, do exclusivismo, do egoísmo, da agressividade, do ódio, do orgulho, do materialismo, ou são já os modelos que nos foram apresentados naquele que nos foi dado como o modelo, como esse que já havia se conformado perfeita e integralmente com a vontade divina, o Cristo de Deus. Então, essa fala de Paulo, ela é mais profunda do que possamos pensar. Que às vezes a gente vai pensar só em termos assim de inconformação, de indignação, mas é mais fundo do que isso. Ele está falando assim: não nos deixemos moldar pelo mundo. Ao contrário, moldemos o mundo com o nosso exemplo. Tragamos para o mundo um novo modo, um novo modelo de proceder. Porque ou somos pelo mundo moldados, ou moldamos o mundo. Ou servimos ao mundo e então deixamos moldar por ele, ou servimos a Deus e deixando-nos moldar por ele, transformamos o mundo ao nosso redor. Então é mais ou menos diante disso que nós estamos colocados quando Paulo nos traz essa reflexão. Que modelo eu estou seguindo? Que meios eu estou usando? A que esquemas estou servindo? Porque o grande chamamento do cristão, e foi o que esses cristãos fizeram, Paulo dentre eles, é apresentar ao mundo novos modelos. Onde antes operava apenas o clima da vingança, apresentar o clima e a postura do perdão. Onde antes apenas imperava o ódio, inserir ali os novos paradigmas do amor e da compreensão. Onde antes o orgulho reinava soberano e prepotente, apresentar agora um novo modelo, novos modelos de atuação, os modelos que o Cristo nos oferece, no seu gesto sublime de iluminação das nossas consciências, lavando-nos os pés, por exemplo, apresentar agora os modelos da humildade, os modelos da modéstia, do apequenar-se para engrandecer de fato a si mesmo, a vida, aos outros. Então, essa é a ideia que a gente já vê aqui logo no início, né? Qual o grande chamamento daqueles cristãos de outrora e de nós outros? Conformarmos-nos a outros modelos para não nos conformarmos com os modelos, os velhos modelos do mundo. É o que a gente vê nas orientações de Jesus no Evangelho, lá no capítulo 5, por exemplo, quando ele nos diz, naquele famoso discurso, né, em que ele nos apresenta contrastes: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, estes são os modelos do mundo até aqui. Eu, porém, vos convido a adotarem outros modelos. Estes são os modelos que têm reinado, que têm modelado, que têm conformado as criaturas até aqui. Eu, porém, vos convido a não vos conformardes com estes modelos, para vos conformardes com outros modelos. Então, ouvistes o que foi dito: amareis o seu próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Percebem o que Jesus está fazendo? Ele está apresentando um outro modelo e apresentando-nos implicitamente a mais justa, a mais legítima forma de inconformação, que é o que Paulo sintetiza na sua fala. E não vos conformeis, mas transformai-vos. Apresentai um outro modelo, apresentai um outro referencial, porque isso é acender luz diante da sombra
da ignorância, da incompreensão, das paixões, do ódio, é acender a luz que abre novos horizontes para cada consciência. E foi o que, no fundo, Jesus iniciou, foi o que, no fundo, Jesus fez, especialmente naquele gesto sublime da cruz. Quando, não se conformando com aqueles paradigmas que reinavam, né, da cobiça, o das paixões, o do orgulho, o da indiferença, o da falta de indulgência, de compreensão, não se conformando com aquilo, Jesus toma aos seus ombros a cruz, apresentando um novo modelo, apresentando um novo modo de proceder que de fato conquista, que de fato liberta, que de fato ilumina. Por isso, Emmanuel diz lá no capítulo 7 do Caminho, Verdade e Vida, que a cruz é ao mesmo tempo um símbolo de não violência e de não acomodação, porque ele não tenta impor, pelo contrário, né? Ele apresenta, ele não tenta forçar ninguém, ele mostra um novo modelo que conquista pela própria força da exemplificação. Foi o que Paulo foi aprendendo e por isso pensa, essa frase sua é a síntese da sua própria experiência. Ele que antes da conversão, ele que antes de abraçar a proposta do Cristo, buscava dobrar o joelho de gregos e de romanos à lei de Moisés, à lei mosaica, nesse processo ainda muito de fora para dentro, de imposição, sem de fato apresentar uma nova conformação de valores na sua vida que pudesse então atrair, renovar os corações pela exemplificação. Então, é muito profundo isso que está sendo dito, esse modelo, esse entendimento de inconformação que Paulo nos apresentava, que era o desses primeiros cristãos. Por isso, o benfeitor Cláudio, nas suas orientações, segue dizendo o seguinte: sem a heróica renunciação dos que se consagram ao progresso e ao aprimoramento das almas, a educação não passará de letra morta. Então, heróica renunciação. Para educar, renunciar. Não impor, não forçar, mas exemplificando, conquistar, atrair, renovar. Como Cristo fez, e por isso o processo educativo do Evangelho segue tão vigoroso, as palavras do Divino Mestre e os seus exemplos tão potentes na transformação do mundo, porque para educar, ele renunciou por completo. Não nos violentou as consciências, não buscou se impor sobre nós outros com a gritaria, pelo contrário, silenciou, renunciou, exemplificou, ainda que isso lhe custasse essa heróica renunciação, mas com isso mesmo nos conquistou. E assim foram esses primeiros mártires, esses primeiros cristãos. E por isso, a sua epopeia não pode ser pelo mundo esquecida nem por nós, nem pelo nosso coração. Porque aí está efetivamente a força da vida. Imprescindível, portanto, prossegue ele, é que saibamos escrever com o nosso próprio exemplo as páginas vivas do cristianismo remissor. O mestre crucificado é divino desafio. Então, o mestre, naquele auge do seu testemunho, se configura para cada um de nós como divino desafio, porque está ali o máximo desafio dessa inconformação que nos cabe, que cabe nos cultivar diante do mundo, dos problemas que ainda afligem o mundo. Essa inconformação que pede de nós o máximo de conformação com esses paradigmas que o Cristo nos apresentou, com esses novos horizontes, com essas novas propostas que ele nos legou. O de levarmos diante do ódio, o amor. Diante da sombra, a luz. Diante da ofensa, o perdão. Diante da gritaria, a compreensão e a serenidade. Enfim, esse novo paradigma que é para nós divino desafio a ser concretizado a cada dia em nosso coração. Divino desafio esse que Paulo aceitou e de tal modo se conformou ao Cristo e por isso a tantos corações mudou, né? A tantas vidas renovou, que pôde mais tarde dizer, sem qualquer vaidade ou pretensão, já não era mais ele quem vivia, mas o Cristo agora que vivia nele. Por quê? Porque inconformando-se com o mundo, ele se transformou, conformando-se ao Cristo, esse modelo de renovação.
Porque diante dos problemas ainda a serem superados no mundo, diante dos desafios, das sombras, da incompreensão, desses antigos paradigmas do mundo que querem nos moldar, nos toldar, nos amarrar ainda, impedindo-nos o avanço e a progressão espiritual, é preciso tenhamos muita força, realmente, para nos moldarmos a esses novos valores. Entendendo que essa é uma linguagem, a mais eloquente das linguagens, que vai muito além, simplesmente, das linguagens, dos meios, dos esquemas humanos. E por isso tem tamanho poder renovador. Jesus nos mostra no Evangelho, como Paulo e aqui também Cláudio, que diante do ódio, por exemplo, a única linguagem possível para a educação e a transformação se faz a linguagem do amor. Diante da agressividade, a única linguagem possível de acessar aquele outro coração é a linguagem da mansuetude, da compreensão. Diante da ofensa, a única linguagem efetivamente transformadora é a linguagem do perdão. Porque diante dessas sombras que ainda envolvem os nossos e a tantos corações, só mesmo essa luz do reino tem essa força para ir assim tão fundo, para falar assim, calar assim tão fundo em cada coração. Então eu me lembro, nesse sentido, de uma fala que está também no Boa Nova, agora no capítulo 4, quando nos diz Humberto de Campos acerca de um diálogo entre Jesus e Zebedeu, o pai dos discípulos de Jesus, né, de João e de Tiago Maior. Eles estão falando a respeito do reino, da construção desse reino, e Zebedeu falando, né, dos seus projetos, dos seus sonhos de ampliação desse reino do Cristo no mundo. Então, em determinado momento, Jesus fala assim para ele: Zebedeu, a nossa causa não é a do número, mas a da verdade e a do bem. Um dia, sim, ela será a do mundo, porque um dia esse reino haverá de alcançar o mundo como um todo. Mas até lá, primeiramente deveremos esmagar a serpente do mal debaixo dos nossos pés. Fazendo uma referência aí, o mestre, ao texto lá do Gênesis, capítulo 3, texto esse que vai ser comentado também por Paulo, capítulo 16, versículo 20 da sua carta aos Romanos, quando ele nos convida a entender que o nosso grande, mais fundamental chamamento é, primeiro, a eliminar esse mal em nós mesmos, esmagar essa serpente do mal debaixo dos nossos próprios pés. Então, Cristo rememora isso nesse diálogo com Zebedeu, mas ele vai falando, em determinado momento, ele diz assim, que por enquanto, né, a mentira, a tirania, recorrem no mundo aos exércitos, à força, às fortunas, às armas, às espadas, para manter a dominação nos corações. No entanto, o amor, que é a essência mesma de toda vida e de toda glória, pede apenas um coração e sabe ser feliz. Porque um coração verdadeiramente transformado para o reino tem um poder gigantesco de contagiar, né, de envolver, de embalar outros corações para realmente transformar este mundo que temos ainda por transformar. Então, essa é a ideia. Um coração que se conforma, né, pelo sacrifício, pela renúncia, a esses outros valores que o Cristo nos apresenta, ele passa a ter, então, essa força de modelar o mundo e não mais ser por ele modelado. Porque, como dizíamos, ou modelamos o mundo ou somos por ele modelados. Ou irradiamos uma tal vida interior, uma tal presença de espírito, uma tal vivência íntima de outros valores, que isso transforma o mundo ao nosso redor, ou somos pelo mundo engolidos nos seus velhos padrões, nos seus velhos esquemas. E se adotarmos do mundo os mesmos esquemas, em vão buscaremos transformá-lo. Se a pretexto do bem recorremos também aos mesmos mecanismos do mundo, aos mesmos mecanismos da força, do mal, da agressividade, da violência, estaremos apenas alimentando o que aí sempre esteve. Estaremos apenas percorrendo os velhos caminhos que por tantos séculos temos percorrido. Para mudar de fato esse mundo, apenas imprimindo uma nova forma, um novo modelo de agir e de proceder, tendo no Cristo esse referencial. Então é isso que nos está sendo dito, né? Nesse embate que se opera entre
o cristão, entre o coração que se entrega ao evangelho e aquilo que está no entorno, aquilo que precisa ser renovado, ou ele se sobrepõe a isso com vontade e traz para o mundo um hausto renovador, ou muitas vezes ele se amolda e se prende aos mesmos velhos paradigmas de sempre. É o que Guimarães Rosa vai dizer de maneira muito interessante na sua obra Grande Sertão, Veredas, em que ele fala também dessa luta, né, entre a criatura e o mundo, ou seja, entre esse mundo que precisa ser renovado, precisa ser transformado, precisa ser governado às circunstâncias exteriores, e esse mundo interior que precisa então sobrepujar, que precisa então crescer, que precisa então florescer. Ele vai dizer assim, de maneira simbólica, né? Ou o Senhor bendito governa o sertão, ou o maldito sertão vos governa. Ou seja, ou nós, de fato, nos amoldamos ao Cristo, recorrendo aos seus esquemas e não aos do mundo, e então transformamos o mundo, ou nos amoldamos aos velhos esquemas do mundo e não transformamos nem o mundo, nem a nós mesmos. Então, ou nos transformamos segundo esses novos paradigmas, os do Cristo, ou deixamos-nos vencer pelo mundo. É isso que Jesus, no fundo, quis dizer quando deixa-nos aquela frase, né? Antes mesmo da sua crucificação. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não diz eu venci no mundo, porque isso seria entrar nos esquemas do mundo. Jesus diz eu venci o mundo. É essa ideia aqui, né? Como ele se conformava a algo maior do que o mundo, as leis divinas, ele venceu o mundo e trouxe para o mundo essas sementes de renovação que até hoje seguem aí a produzir os frutos e da qual ou das quais nós somos beneficiários profundamente gratos. Então, por isso, o Mestre crucificado é divino desafio. Porque é o divino desafio de, diante da ofensa, buscar um outro esquema, um outro molde, não nos conformarmos com a resposta tradicional de outra ofensa, mas buscarmos o molde do Cristo, o do perdão. Diante do ódio, não nos conformarmos com os velhos moldes de sempre, os quais há séculos temos recorrido de devolver com ódio, mas recorrer ao modelo do amor. Diante do orgulho que nos fere, que nos humilha, não recorremos, não nos conformamos com os esquemas e os modelos do mundo, mas recorremos ao novo modelo que nos foi dado, o do Cristo. Esse é o divino desafio que foi apresentado a esses mártires e que abraçaram com toda a sua vida, com toda a sua alma, com todo o seu ser. E por isso conseguiram não apenas vencer um império do mundo, o Império Romano, mas o império do mundo, daqueles valores do mundo que começam então a ser transformados. Estamos ainda no processo, mas tudo começou lá. Tudo começou com aquele Cristo, né, com aquele coração divino que nos apresentou essa luz que nenhuma sombra do mundo pôde jamais sustar, nem poderá, e que vem sendo alimentada, então, essa luz, vem sendo multiplicada por todos aqueles que a ela se vincularam desde então. É aí que, aos poucos, aqueles velhos paradigmas, aqueles velhos valores do Império Romano, por exemplo, daquele tempo, ou do mundo de então, o poder, o orgulho, né, o orgulho de raça, o orgulho de nome, o orgulho de etnia, né, a indiferença, a ausência de fraternidade, uma série de outros valores, a partir de então, têm sido transformados gradualmente ao longo dos séculos. A gente vê isso muito, eu estava reparando há pouco tempo que estou relendo, né, acabei de reler o Há 2000 anos, os 50 anos depois, a gente vai acompanhando ali em loco o que foi essa mudança de valores. Quando a gente vê a vida de Lívia, como Públio Lentulus tem dificuldade, né, até a sua amiga Calpurnia, de entender aqueles valores absolutamente diferentes pelos quais ela passou a se reger, uma vez que se tornou cristã, que abraçou o evangelho, absolutamente diferentes dos valores do que os romanos tinham até então. E foi a partir disso, de cada coração que não se conformou com aquele mundo de então, né, um mundo de violência, um mundo de preconceito, um mundo de agressividade, eles tomaram então um outro molde, não se conformando, mas também não violentando, não se impondo a ninguém, porque buscaram essa linguagem que fala muito mais fundo e que efetivamente transforma. Emmanuel mesmo vai dizer no livro Vinha de Luz, lá no capítulo 89, que o mal, para ceder terreno,
ele só entende a linguagem do bem. O orgulho, para renunciar a seus propósitos infelizes, só vai entender a humildade. O egoísmo também só vai compreender a fraternidade. Porque se a gente desce apenas para o âmbito das discussões do mundo, da imposição de ideias, da força, dos gritos e etc., a gente já deixou há muito qualquer âmbito da razão e ali já não se opera mais qualquer argumentação lúcida, ali se tem apenas disputa, ali se tem apenas embate. Agora, com essa linguagem do coração, ela vai fundo, ela encontra outros caminhos que muitas vezes a razão não pode encontrar, porque ela vai no campo do sentimento. É o que a gente vê nesses mártires, é o que Tadeu aprendeu de Jesus. Lá no capítulo 7, mais uma vez do Bonhoeffer, a luta contra o mal. Quando Tadeu perguntando sobre esse processo, né, de trazer as almas para a luz do bem, e que fazer, como fazer, se deveria apenas estar com elas, conversar, impor as ideias do Evangelho, e o Cristo então dirá: Tadeu, Tadeu, somente a luz divina do amor é capaz de trazer uma alma à verdade. Por acaso você já viu alguma vez algum contendor do mundo convencer-se apenas tão só pela força das palavras? A luz, no entanto, né, o reino de Deus é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Era essa linguagem, era essa inconformação desses corações, desses mártires, de Paulo e de tantos outros. O mostrar esse novo modelo de agir e de proceder. Por isso segue aqui Cláudio. Até agora, os conquistadores do mundo conseguiram avançar no carro purpúreo da vitória, matando ou destruindo, valendo-se das legiões de guerreiros e lidadores cruéis. Jesus, no entanto, triunfou pelo sacrifício. Quando Jesus foi instado a debater conosco, a combater conosco, a entrar num embate conosco, ele tomou a cruz aos ombros e então nos venceu. Venceu o mundo, porque não usou das armas do mundo, não recorreu aos poderes do mundo, às fortunas do mundo, às armas do mundo, recorreu ele aos meios divinos. E por isso, não se conformando com o mundo, o venceu, venceu a todos nós e vai vencendo a cada dia mais, né? No coração, no solo, nos países dos corações, ganhando aí das sombras que ainda nos envolvem a todos, com a força poderosíssima da sua luz. César, atado às vicissitudes humanas, governa os assuntos referentes à carne em trânsito para a renovação. Agora, Cristo reina sobre a alma que nunca morre, aos poucos sublimando-a para a glória imperecível. Então, essa é a ideia. Como a sua obra não se limita apenas a uma existência, não se limita apenas a uma breve encarnação, mas projeta-se essa sua obra na eternidade, no infinito, vai o Cristo a cada século ganhando terreno nos corações com a força do seu sacrifício que triunfa sempre sobre os nossos velhos meios, sobre os nossos velhos moldes que gastos um dia haveremos todos de deixar. E por isso, Emmanuel vai trazer-nos também uma mensagem que está no livro Palavras de Vida Eterna, comentando justamente este versículo, lá no capítulo 31 do livro Palavras de Vida Eterna, em que ele nos diz assim: o aviso evangélico é demasiadamente eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo. Tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens, no entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Então, não é nos conformarmos, não é simplesmente observarmos e deixar que o mundo por si se transforme, ou que outros venham a fazer a transformação necessária, os espíritos superiores, enfim. É não nos conformarmos, é entender que há muitas coisas a mudar, mas a grande questão está: que tipo de inconformação buscamos? Na conformação, na inconformação que se faça de fato a conformação a novos valores? Nessa legítima inconformação ou indignação que se faça digna ação com Cristo?
porque é isso que Paulo sintetizou na sua fala. E não vos conformeis, mas transformai-vos. Veja que singelo, né? Veja que direto. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Porque essa é a ideia daqueles que de fato mudam o mundo, de uma nova geração, como Kardec trabalha no livro A Gênese, capítulo 18, lá no item 28. É uma nova geração, não no sentido de corpos físicos apenas, mas, sobretudo, um novo modo de ser, mais propensos ao bem, mais propensos, mais aproximados, mais afinizados com esses valores do Evangelho. Essa é a nova geração. Por quê? Inconformados, conformam-se a um novo modo de ser. Cristo. Essa é a ideia. Por isso, não nos pede rebelião e gritaria, não nos aconselha azedume e discussão, porque, como dizíamos, quando se opera nessa faixa, não há mais razão que funcione, não há mais argumento que seja aceito, enfim, quando a gente desce ao âmbito das paixões, a linguagem da razão deixa de operar. E é por isso que, nesse clima de muitas vezes tanto fanatismo e polarização, a melhor linguagem é mesmo a da ação, do amor em ação, da luz que ilumina, da humildade que silencia e serve ainda mais, do perdão que balsamiza, que renova e que liberta. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorraga em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. Para estender a influência de Jesus, para ampliar a influência do bem do mundo, a gente sai golpeando aqui e ali, agredindo o outro, rotulando o outro, enfim. É usar os mesmos esquemas do mundo. Isso não é a legítima inconformação que aprendemos com Paulo. Não é o que os Espíritos nos orientam, por exemplo, na questão 841 de O Livro dos Espíritos. Se algo podemos impor, dizem eles lá, é o bem e a fraternidade. Por mais que sejam perniciosas determinadas ideias que são divulgadas pelos nossos irmãos, busquemos convencer pela brandura e pela persuasão, impondo única e exclusivamente o bem e a fraternidade. Porque qualquer tentativa de imposição outra, que não essa, haverá de redundar em mais distanciamento ainda, porque é seguir os mesmos esquemas, a mesma conformação do mundo de sempre. É preciso antes conquistar o coração, criar laços, aproximar, dar a volta nos impedimentos maiores, não bater de frente, não apenas embater, não agredir, não ofender, não rotular. É preciso amar, é preciso servir, é preciso instruir, é preciso libertar. Isso não se faz senão com humildade, com serviço, com amor, com perdão. É imprescindível adotar a conduta dele próprio. Lembra lá a ideia? Não vos conformeis com o velho modelo do mundo, mas conformai-vos com o novo modelo. Isso é inconformação, o transformai-vos. Adotar a conduta dele próprio, quem nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza do coração, orientando-nos para o bem cada dia, com o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar. Tudo compreende para ajudar. Então, essa é a ideia, não bater de frente, mas criar o vínculo, amar, servir, para então criar um espaço, um clima propício para semear. Como o lavrador que ama o solo que vai semear, não chega a destruí-lo. Pelo contrário, ele o ama, ele trabalha nele, ele o prepara para então semear com proveito. Assim deverá ser a nossa postura. Por mais equivocado, por mais ferina que seja a postura de um irmão, entendemos que somos convidados a não nos conformar com os velhos padrões, para conformar o mundo, a vida ao nosso redor com outros paradigmas. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, como Cristo cresceu de maneira jamais antivista naquela cruz, revelando-se em silêncio, no mais eloquente de todos os silêncios da história da humanidade. No mais grandioso e luminoso de todos os cartazes de protesto que já foram levantados na história da humanidade, nós temos ali a cruz de Jesus.
na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. E então ele conclui de maneira belíssima: não te resignes aos hábitos da treva. Quais são os hábitos da treva? O ódio é um hábito da treva. A mágoa, o ressentimento, a agressividade, a intransigência, a dureza, a frieza, são todos hábitos da treva, a maledicência, a calúnia, enfim. Não nos resignemos, não nos amoldemos a esses hábitos que já muito já conhecemos. Já muitas vezes percorremos esses caminhos e eles nos levavam sempre ao mesmo ponto: mais angústia e mais aflição. Então não nos resignemos a estes hábitos, mas clareemo-nos por dentro, prossegue ele, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Como lhe disse a Tadeu, Jesus, e a edificação do reino, Tadeu, é a edificação da divina luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Então, era essa a ideia, era essa a reflexão que gostaríamos aqui de trazer, que aprendemos com esses primeiros cristãos que não se conformaram de fato com o mundo que encontraram então, com todos aqueles que ao longo dos séculos vêm buscando essa mais legítima inconformação, conformando-se, enfim, aos valores do Evangelho, trazendo um pouco mais do Cristo para os planos do mundo, para que, enfim, o mundo possa encontrar degraus, possa encontrar meios para se alçar a novos planos de vida, de experiência na sociedade, na família, nas nossas relações de cada dia. Que Jesus nos abençoe e que venhamos, cada um de nós, a nos conformar a esse padrão, a esse modelo que nos foi dado, preparando de fato um novo tempo para a humanidade, como esses corações tão bem souberam fazer. Mais do que a indignação que muitas vezes nos deixa na estagnação, busquemos cada vez mais a digna ação com Jesus. E mais do que a inconformação estéril, que agride, que grita, que fere apenas, busquemos a conformação aos padrões divinos do Evangelho, que efetivamente traz o reino da luz para o mundo, a começar pelo nosso coração. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos sempre.